A sua família foi assassinada na sua frente quando você tinha 7 anos e o seu irmão mais velho está cumprindo pena perpétua pelo crime. Assustador, né? Às vezes a nossa cabeça faz um roteiro perfeito de uma tragédia. Seja alguma coisa sobrenatural ou uma queda da escada lá na Nazaré Tedesco. A gente imagina, a gente cria essas histórias na nossa cabeça. Mas nem todo mundo consegue ou sequer tem vontade de colocar isso no papel ou de contar essas histórias. Esse não é o caso da Gillian Flynn, a autora que a gente vai falar hoje sobre o livro Lugares Escuros. Em 2009, o livro Dark Place, traduzido para Lugares Escuros pela editora Intrínseca, foi lançado mundialmente. A verdade é que saber que existem crimes reais sobre casos como esse pelo mundo é que torna a leitura desse livro tão atraente. Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do Tendo Uma Vida Só. Hoje trouxe o livro Lugares Escuros, da Gillian Flynn, pra gente conversar e eu contar um pouco mais dele. Eu quero avisar de antemão que eu tentei fugir um pouco de resenhas parecidas com sinopses, então eu trouxe um pouco mais da história, então vou contar algumas coisinhas a mais, but don't worry, sem spoilers. Combinado? Vamos lá. A história é a seguinte: uma pequena casa que fica em uma fazenda no estado de Missouri, na cidade do Kansas, mora Patty Day, a mãe, e seus 4 filhos. Ben, o mais velho, de 16, Michelle, de 11, Debbie, de 9 e Libby Day, de 7 anos, que é quem conduz toda a história. Dessas 5 pessoas, 3 morreram. Não apenas morreram, mas foram assassinadas. Uma por asfixia e outras 2 por machadadas e por tiros de espingarda. Eu esqueci, mas é tipo isso, espingarda. E as 2 pessoas que sobreviveram são Ben Day, de 16 anos, e Libby Day, de 7 anos, que na noite conseguiu fugir. O Ben acaba sendo condenado à prisão perpétua com o testemunho-chave da Libby. Ela diz que viu ele assassinar a mãe e as irmãs e ele vai preso. E é isso. Irmão mais velho preso, Libby Day sob a custódia da tia, e a gente vê que a Libby Day que conta a história pra gente 24 anos depois, que ela é a única que narra a história, né? Os outros... tem outros capítulos que falam sobre outros personagens, né? Que são dedicados a outros personagens, a falar um pouco mais sobre Ben, a falar um pouco mais sobre a Patty, mas o único que é narrado por ela própria é o da Libby. Os outros têm um narrador onisciente apenas. E dá pra perceber que 24 anos depois do acontecido, agora a Libby tem 31 anos, ela ainda é uma mulher que vive em prol do acontecimento, né? O primeiro capítulo ele é bem forte nisso. Diz que pode se dever ao sensacionalismo da mídia com relação ao acontecimento, porque muitos jornais noticiaram por dias seguidos, por meses seguidos. E ela foi vivendo em prol disso, de dar entrevista, de receber presente, de receber... Então ela acaba vivendo a vida dela toda em cima do assassinato, né? Não que seja culpa dela, mas porque ela é a única que pode responder, porque ela não tá presa e o Ben tá preso. Quando a história começa a ser contada, né, 24 anos depois, a Libby é questionada por um grupo de ex-investigadores, ex-policiais, etc., sobre ter sido de fato Ben a assassinar a mãe e as irmãs. Então tudo que a gente vai conhecendo, vendo, abrindo de portas, montando de quebra-cabeça daí em diante, tá relacionado a isso. Ben é ou não culpado. E como a gente vai conhecendo vários personagens, né, a gente conhece um pouco mais da família, a gente, por exemplo, descobre que o pai dela não tá morto,
e que uma outra pessoa muito próxima da família é a tia das crianças, né, irmã de Patty, e a gente vai tentando encaixar e a gente vai tentando achar algo acusador em cada personagem. Às vezes personagens que estão completamente fora de contexto, mas a gente pensa, opa, será que esse zelador tem alguma coisa a ver? E a gente vai vendo tudo, né? Tudo. Porque uma das propostas do próprio livro Thriller é deixar a gente com esse ar de... Também sou detetive e posso descobrir isso antes de terminar o livro. Mas olha, nós não podemos. A história tem uma narrativa alternada, que vai desde o presente, né? Que é a Libby contando a própria história, até o passado, que é como viveu o Ben, ou como viveu a Patty no dia do assassinato, no dia 2 de janeiro de 1985. E como cada capítulo revela uma chave nova, um momento novo, alguém que teve um pensamento diferente, ou que seguiu para caminho A ou para caminho B, a gente acaba aquele capítulo e fala, por que não continuou? Então, no fim do livro eu tive essa sensação também. Eu falei, meu Deus, eu queria mais. Eu queria mais. Mas o que acontece? Às vezes a gente tá lendo um capítulo sobre a Patty dele. E ela tá contando como foi o dia e como ela encontrou a irmã e como ela ligou pra não sei quem, como ela falou com outras pessoas, como ela conversou com as crianças, como ela falou com o Ben. E aí ela pega um carro e vai pra onde? Por que ela foi pra tal lugar? Aí a gente termina esse capítulo e começa a Libby a contar o que tá acontecendo no dia dela e dar rumo na história atual, que é o que explica tudo, né? E eu particularmente achei essa uma das melhores coisas do livro. Achei que mantém o suspense, deixa a história muito mais preenchida e segue num caminho muito linear, contando a história do jeito que a gente precisa saber, do tanto que a gente precisa saber, apesar da nossa ansiedade de saber tudo de uma vez. O texto da própria Gillian Flynn deixa a gente à vontade. Eu não li o original, eu li o traduzido, mas dá pra perceber pelo traduzido que ela escreve de forma fácil, de forma linear, né? Não é uma leitura difícil, não é uma leitura pesada, nem desagradável, apesar da história ser pesada. Porque tem detalhamentos, né? A história é contada de uma forma que faz às vezes a gente sentir um pouquinho de... Nossa, falta de ar. Esse é realmente o sentimento que dá na hora que a gente vai lendo certas partes, certas coisas e principalmente o acontecimento. Porque a Gillian, ela descreve bonitinho. Bonitinho é uma péssima maneira de falar que tem alguém descrevendo um assassinato, né? Ela descreve da forma mais... não sei. Ela descreve muito bem o assassinato, tudo. E é incrível ler essa parte, porque ela tá dando uns detalhes e com os detalhes do acontecimento, os detalhes dos sentimentos e o pensamento de cada personagem na hora e como que as coisas vão se encaixando com muitas coisas que a gente leu atrás. É bem emocionante essa parte em específica. Ele não é tão emocionante, ele é mais atrativo do que emocionante, que é uma das coisas que eu gosto. Eu gosto do que me deixa interessada. Não precisa necessariamente me fazer rir ou me fazer chorar pra eu gostar. E eu falo da Gillian com esse apreço pelo detalhamento dela, sendo que eu sou uma pessoa que eu tenho um pouquinho de problema quando eu vou ler textos que tem muito detalhe. Muito detalhe. Eu gosto de detalhe, é óbvio que eu gosto, eu acabei de falar. Eu gosto de saber que tem cheiro de bolo saindo do forno, eu gosto de saber que tá chovendo, eu gosto de saber que o dia tava mais cinza ou mais amarelo. Eu gosto disso. Isso eu considero uma ambientação no nível que a gente precisa
para imergir no texto. Só que tem outros textos, que não é o caso da Gillian, tem outros textos que eles começam a detalhar tanto que o detalhamento se perde na história. Então a gente vai lendo e tem 2 páginas falando de um único cômodo e descrevendo até o rodapé desse cômodo, e quando termina, aquilo não significa nada. Não deu sentido a nada, não vai levar a gente pra lugar nenhum. Foi só a gente imaginar uma sala perfeita e talvez querer virar uma decoradora depois. Mas a Gillian não peca com isso. Ela tem os detalhes na medida certa, de uma forma perfeita. Eu adorei. Não é o primeiro livro da Gillian que eu leio, é o segundo. Ela tem 5 livros que foram publicados no total. E entre esses 5... 2 que já são bem famosos, né? Principalmente o Garota Exemplar, que foi indicado várias vezes pelo Oscar, pelo Choice Awards e etc. E tem também Objetos Cortantes, que virou série. A HBO produziu uma série do livro Objetos Cortantes da Gillian. E, adivinha só, também tem filme do Lugares Escuros, estrelado por ninguém menos do que Charlize Theron. Sim, eu ainda não assisti, porque eu fiquei com medo de assistir e vir falar e me confundir. Às vezes falar, porque é assim, nem é, foi no filme que tava, eu tenho medo que o filme esteja estranho. Enfim, e essas produções, elas foram um pouco que empilhadas, né, como se tivessem descoberto a Gillian ao mesmo tempo. Em 2014, lançou Garota Exemplar e no mesmo ano começou a ser produzida a série de Objetos Cortantes. No ano seguinte, lançou o Dark Places. Então, a Gillian, ela é um pouquinho conhecida no meio audiovisual também, né? Porque de 5 livros publicados, 3 adaptados para o audiovisual, não significa pouca coisa. E o melhor disso tudo é que ela esteve envolvida na produção dos 3. Seja em roteiro. Em roteiro, inclusive, ela acabou ganhando o Choice Awards pelo Garota Exemplar. Ela que escreveu e ela ganhou o prêmio. E mesmo não sendo tão reconhecido como Objetos Cortantes ou principalmente o Garota Exemplar, o Lugares Escuros, ele tem a marca da Gillian Flynn, que é uma personagem principal mulher e tramas envolvendo ela. E uma coisa que eu percebo é que ela não tenta transformar as personagens dela nem em mocinhas, nem na vilã. Então a gente tem aquela personagem como uma pessoa real, uma pessoa com falhas, com tristezas, com raiva, com infelicidade, com felicidade, com tesão. Então ela balanceia muito bem isso nas personagens dela, e é um dos aspectos que a Lily tem, que é uma coisa que faz a gente não se apaixonar pelos personagens. Eu também não tenho nenhum problema com não se apaixonar pelos personagens. Nesse caso a gente cria bastante empatia pela própria Lily, pela mãe e até pelo Ben. A gente cria, né? De certa forma, a gente vai lendo, enfim. I started writing Libby, my main character, and you know, I started out trying to make her just really nice, like a really nice person, and you know, I got about halfway through my first draft and I was like, I actually don't like this likable person. Like, first of all, it doesn't make sense that she had survived all this and was actually as stable as I was trying to write her, as normal. It didn't make sense for the book. Não são personagens adoráveis. Não é um conto de amor, nem uma Dorothy, nem... A gente conhece os personagens e a gente entende eles. A gente fala, isso aí, ele tá vivendo uma situação complicada. E isso eu acho muito bom. Muito bom. Trazer um realismo real. Trazer uma realidade para uma escrita. A gente cria empatia, porque no fim das contas o contexto ele é meio melancólico e muito pesado, né? É muito pesado, a situação é muito pesada,
como a Lily vive é muito pesado, sabe? Tem aquela carga emocional que a gente vai lendo e falando, mas por que tá vivendo assim, sabe? Então a gente... Tanto que uma das frases mais conhecidas, que eu mais vi, porque eu dei uma olhada, é claro, em outras pessoas falando sobre, né? É a frasezinha que tem no fundo do livro, que é uma frase da Lily, que é destacada até mesmo pelos jornais que reconheceram o livro no ano que ele foi lançado, tipo o New York Times, foi um dos que falou muito bem sobre o livro. E a frase que as pessoas mais botam em destaque é a Lily dizendo que tem a maldade dentro dela tão real quanto um órgão que faz parte dela, quer dizer, né, que faz parte dela. Ela não escolheu ter a maldade, a gente não escolhe ter um rim, então ela simplesmente tem a maldade. Então todo o contexto é desse jeito, mas isso é cativante, acredita em mim. O Lugares Escuros é um livro bom, com uma boa história, então, tendo uma vida só. Bom, por hoje é só. Quero agradecer se você chegou até aqui e dizer que sim, eu vou pedir like. Se você gostou desse vídeo, ou se você não gostou, comenta, fala pra mim. Eu quero saber se eu errei, se você queria ouvir mais, queria saber mais ou queria saber menos. Conta pra mim. Mas também, se você gostou, manda pra titia, manda pra vovó, manda pras amigas. Curte mesmo, mas curte mesmo, curte. Já curtiu? Por favor, obrigada. E também, se quiser pedir algum livro que eu leia ou que eu traga uma resenha aqui pra vocês sobre algum livro, alguma trilogia, alguma história, é só pedir. Se eu ainda não tiver lido, eu providencio rapidinho e trago pra vocês, beleza? Um beijo, até a próxima!